Vou pegar esse aqui porque eu fico mais à vontade. Que bom estarmos aqui, né? Na casa do Senhor, podendo louvá-lo, podendo adorá-lo, estarmos vivos para falar dos seus feitos. E hoje nós vamos meditar um pouquinho, ler, ficarmos um pouquinho mais informados a respeito de uma mulher que tinha uma fé muito grande, assim, uma fé que transformou verdadeiramente sua vida. E essa ilustração, essa história, está lá em Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 25. Aqui conta uma história de uma mulher que nós a chamamos até hoje de a mulher do fluxo de sangue. Embora ela não seja mais essa mulher, mas nós ainda a identificamos assim. Mas vamos ver um pouquinho, vamos aprender um pouquinho a respeito dela e com ela. Nesse momento, todos acharam? Passo a ler Marcos capítulo 5, a partir do verso 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera, à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos. Vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Louvado seja o Senhor, o pastor já orou. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa mulher, que nós a chamamos de a mulher do fluxo de sangue. Eu não sei na Bíblia de vocês, mas nenhuma das minhas Bíblias está escrito a mulher do fluxo de sangue. Está escrito a mulher, a cura de uma mulher enferma. Né? Fala sobre a enfermidade. A Bíblia não a identifica como a mulher do fluxo de sangue. Porque essa era a condição dela. Não era ela, mas uma condição em que ela vivia. E essa mulher já havia 12 anos sofrendo dessa enfermidade. Sofrendo isolamento, né, afastamento totalmente da sociedade, dos cultos. Eu creio que a maioria aqui sabe que uma mulher na situação dela, ou pessoas leprosas, alguns outros tipos de doença, naquela época, na época dessa mulher, na época de Jesus, elas eram consideradas impuras. E as pessoas impuras, elas viviam em isolamento. Alguns, no caso dos leprosos, eles viviam numa vila fora da cidade, né, para fora, não entravam na vila, eram totalmente proibidos de participarem do convívio social, de ter contato com outras pessoas, e muito menos ainda de irem a sinagogas, de participarem de reuniões religiosas. De forma alguma, eles poderiam se aproximar. E essa mulher, ela estava numa situação, ela era conhecida como a impura. Né? Uma mulher que tinha uma enfermidade grave e que não havia cura. Já havia procurado tudo quanto é médico, todo recurso que era possível humanamente, mas nada dava certo.
Pelo contrário, a Bíblia diz que só piorava a situação dela. Então, essa mulher vivia numa condição realmente muito difícil. E ela deveria ser muito conhecida, né? Porque todos a chamavam a impura. Apesar de estar já há muitos anos isolada, sem alguém com quem ela pudesse contar, com quem ela pudesse conversar, com quem ela pudesse se abrir, porque ninguém poderia chegar perto dela, porque senão se tornava impuro também. Mas um certo dia, essa mulher ouviu alguém falar de Jesus. Ela apenas ouviu. Né? Certamente ela ouviu alguém falando com outra pessoa, porque ela não podia falar com ninguém. Então ela ouviu falar de Jesus. Ah, Jesus passou em tal lugar e curou alguém dessa, assim, assim, assim. Jesus passou não sei aonde e curou alguém assim. Ah, Jesus está passando em nossa cidade tal dia. E ela se ligou. Essa mulher saiu quebrando protocolos. Ela não podia ter contato com ninguém, como já disse. E ela simplesmente, né, a única coisa com quem ela podia se pegar, se esse Jesus, são palavras minhas, não está na Bíblia, se esse Jesus pode curar outras pessoas, ele pode fazer alguma coisa por mim. Eu não tenho mais para onde correr, eu não tenho mais o que fazer. É a minha única, eu creio que ela deve ter pensado assim, e última tentativa. Não sei o que vai me acontecer, mas eu vou me arriscar. E ela se arriscou. Ela foi atrás, no meio da multidão. A fé dessa mulher era tão assim, tremenda, que apesar dela estar passando num lugar onde estava tendo uma multidão muito grande, coisa assim, ela entrou no meio daquela multidão sem que ninguém a visse. Sem que ninguém percebesse que ela tinha saído da casa ou do lugar onde ela vivia em isolamento, que ela estava andando na rua, que ela estava entrando no meio da multidão. E ela disse, eu tenho certeza que se eu apenas tocar em suas vestes, apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. A fé dela era tão sobrenatural que imediatamente isso aconteceu. Sabe o que é mais engraçado, se a gente continuar? Jesus estava numa multidão, onde muita gente conhecia ele, provavelmente era tudo crente. Tudo crente, suponho, porque todos o conheciam, todos tinham necessidades, e todos estavam apertando, tocando nele ali. Mas alguém tocou diferente. E imediatamente, quando essa mulher toca nas vestes, não literalmente em seu corpo, mas né, uma outra tradução diz que ela toca na orla de suas vestes, na barra de suas vestes. Ela é curada imediatamente. O sangue cessa e ela sente isso. E Jesus também sente. Jesus sente, alguém me tocou. Óbvio, uma multidão. É óbvio que os discípulos vão falar, todo mundo está lhe tocando aqui. Então, ele falou, não, alguém me tocou diferente. E essa mulher com muito medo de ser julgada, condenada ou sei lá o quê, pela condição em que ela vivia, que ela era conhecida, ela simplesmente chega tremendo, atemorizada, diz a palavra, diante do Senhor, se prostra e lhe conta tudo o que acontecera, o que aconteceu com ela. Imediatamente Jesus declara, né? E ele faz uma declaração aqui, gente, que não somente curou o seu corpo físico, mas Jesus dá uma nova identidade para aquela mulher, porque ela estava há muitos anos, como a gente sabe, já lemos e já falei, afastada do convívio social. Ela era conhecida, e às vezes nós nos referimos assim, como a impura, a mulher do fluxo de sangue, a impura. Mas Jesus não a chama de a impura. Jesus não a chama a mulher hemorrágica, Jesus não a chama a mulher do fluxo de sangue. Jesus a chama de filha. Filha. Ela não somente naquele momento, ela é curada da sua saúde física, como ela recebe uma nova identidade.
ela é curada de dores antigas, já de muito tempo, de uma falta de identidade. Ela é novamente aceita na sociedade. É como se Jesus estivesse falando: olha, essa daqui, ela agora faz parte da nossa família. Ela faz parte da família de Deus. E ela passa a ser publicamente, novamente, a fazer parte do convívio social. Olha só que fé tão grande. A fé dessa mulher foi tão grande, assim, tão transformadora, que ela não só foi curada fisicamente, mas ela foi curada também das suas dores emocionais, do abandono que ela provavelmente sofreu durante 12 anos. Sabe, dos comentários maldosos que nós falamos, da identidade que ela tinha como uma mulher impura. Naquele momento, ela já não era mais, aquela identidade morreu ali, acabou ali. E muitas vezes, nós, hoje, nos referimos, ou quando vamos comentar, falar alguma coisa de alguém, ou nos referir a alguém, nós nos referimos à condição dele. Às vezes ao pecado, às vezes a um erro que ele cometeu. Esquecemos que ele, sim, aquela pessoa errou, aquela pessoa pecou, aquela pessoa realmente fez aquilo, mas foi antes. Depois de Jesus, aquela pessoa passa a ser filho de Jesus, porém, irmão nosso. E nós temos um péssimo hábito de muitas vezes nos referirmos a irmãos pela condição em que ele se encontrava no passado, por um erro que ele cometeu. Precisamos rever os nossos pensamentos, passar a enxergar o próximo, independente se ele é irmão ou não, mas como um ser humano criado, uma criatura criada por Deus, que eu poderia estar perfeitamente bem no lugar dele ou dela. Mas a misericórdia de Jesus me alcançou e também pode alcançar essa pessoa. E sabe através de quem? De nós. Agora, se eu sou uma pessoa preconceituosa, se eu sou uma pessoa que, não, né, aquele ali é um ex-drogado, aquela ali é uma ex-prostituta, nós julgamos, sem perceber, às vezes eu confesso, mas nós precisamos rever o nosso falar, o nosso, né, como nós nos comportamos diante das outras pessoas. E Jesus não se referiu a ela como a enferma, a impura. Jesus falou: filha, a tua fé te salvou. Essa mulher, ela não somente ela foi curada da sua condição física, da sua saúde, da enfermidade que havia nela, como ela foi curada também dos seus transformou a sua vida, recebeu uma nova identidade. Né, através dessa fé tão poderosa, dessa fé tão realmente transformadora que ela estava sentindo no momento. Ela não se preocupou com o que iriam falar dela, não vou me preocupar com o que vão falar de mim depois disso. Mas se essa é a única tentativa, se essa é a única oportunidade que eu tenho de transformar a minha vida, eu vou fazer isso. Independente das consequências. As consequências dela foram muito ótimas. Além de ser curada, ela foi salva. Né? E está na glória hoje, com certeza. E quando chegarmos lá, vamos vê-la. Né? A Bíblia não fala mais nada assim, dessa mulher. Apenas dessa fé, né, tão poderosa dessa fé. E outras histórias que a Bíblia conta, outros relatos que a Bíblia, né, menciona aqui sobre pessoas de fé, transformadoras de fé, que mudaram situações. E quando eu estava lendo, lembrei de muitas coisas que aconteceram, né, no começo, quando voltei para a casa do Senhor, para a presença do Senhor, que eu orava e pedia ao Senhor, e que demoraram muitos anos, e muitas coisas que eu oro até hoje, que ainda não aconteceu. Eu me lembro que, apesar disso, apesar de tudo isso, eu permaneço aqui, firme e na presença do Senhor.
A gente não está com a nossa fé todo dia lá 100%, não. A bateria, às vezes, vai baixando, vai caindo. Passamos por condições, por situações difíceis. Mas sabe o que é importante? A gente entender que o nosso Deus é maior do que qualquer situação, do que qualquer condição. E que esse tempo aqui é um tempo passageiro. Mas enquanto estamos aqui, a palavra do Senhor diz que nós podemos viver o melhor dessa terra. Mas se nós crermos, mas se nós acreditarmos, se nós tocarmos nele, com essa fé que transforma vidas. Nós oramos. Pedimos para Deus transformar a vida dos nossos familiares. Pedimos para Deus transformar vidas de amigos. Fazer grandes coisas através de nós. Mas nós precisamos pedir para que Deus transforme nós, primeiramente. O nosso coração, o nosso pensar, as nossas atitudes. Para que nós venhamos realmente, refletir o amor de Deus aqui na terra. Ser como Ele. Nem sempre é tão fácil, mas não é difícil, eu acredito. E quando o pastor estava falando, nós estávamos em Ambuzeira, e o pastor falando do tempo que vinha orando para acontecer a congregação. Desde quando eu cheguei aqui, o meu pai já falava daquela congregação. Faz 9 anos que eu estou aqui. Olha só, por mais que demore, por mais que você ache que não vai acontecer, um dia acontece. Quando nós colocamos a nossa fé verdadeira e sincera diante do Deus. E com ela, tocamos no Senhor. E acontece. Não estou dizendo que ninguém aqui tenha fé. Eu estou dizendo que nós precisamos transformar o nosso eu. Pedir para que Jesus transforme o nosso eu. Pedir para que Jesus, aumente a minha fé. Faça com que a minha fé faça as coisas ao meu redor mudarem. A minha vida ser transformada através de ti, da tua palavra, do teu amor. Jesus se referiu àquela mulher com amor, com carinho. E acolhimento, acolhendo ela, trazendo ela para a sua família. A partir de hoje, você faz parte da nossa família. Você é uma filha querida. Você não é mais a isolada, a impura. Você faz parte do convívio, novamente, da sociedade. A sociedade santa, o que é ainda melhor, não é verdade? E a fé dessa mulher, transformadora, que até hoje nós escutamos falar, e às vezes escutamos várias e várias versões a respeito, mas que é sempre a mesma forma. Uma fé que foi tão consciente, tão certa de que se ela chegasse ali e tocasse nele, aquilo aconteceria, que através dessa história, muitas e muitas vidas têm sido transformadas. Muitas e muitas vidas têm sido transformadas através da história dessa mulher. Eu não sei, todo mundo aqui, da vida de todo mundo, e dos que eu sei também, não sei o que vocês esperam há tanto tempo, pelo que vocês oram há tanto tempo. Mas eu queria dizer que não desistam. Mesmo que pareça impossível. Fala, eu já estou orando há tantos anos por uma causa. E parece que Deus não ouve. Parece que Deus não está nem aí. E não é verdade. Não é verdade. O Senhor está sempre atento. Lembra que a palavra dele diz? Ele não dorme e seus ouvidos não estão tampados para nos ouvir. Ele está o tempo todo atento, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Talvez seja um tempo em que Ele esteja nos preparando para receber aquela coisa, ou nos ensinando a ter mais fé, nos ensinando a nos aproximar dEle. Lembra que Jesus estava numa multidão e que todo mundo estava tocando nele? Mas alguém tocou de uma forma diferente. É isso que Deus quer da gente, que nós o toquemos de uma forma diferente. Verdadeira, sincera, sem religiosidade, sem falsidade, sem ter que mostrar para todo mundo, eu sou um super crente. Nós não somos. Nós não somos. Tanto é que Deus nos dá a eternidade para que a gente possa aprender dele. Porque mesmo assim, enquanto estivermos na eternidade, ainda iremos continuar aprendendo e aprendendo e aprendendo e aprendendo.
Então, nós precisamos orar nesse sentido. Pedindo para que o Senhor transforme nossas vidas, o nosso coração, o nosso pensar, e que nós venhamos verdadeiramente tocá-lo com sinceridade, né? Tocá-lo com verdade, com desejo de realmente, né, que a obra dele, que o poder dele seja assim transformador em nossas vidas. E sabe de uma coisa, como ela chegou bem caladinha por trás, sem ninguém ver, sem ninguém saber. E ela foi percebida e exaltada diante de toda a multidão. Assim acontece com aquele que toca em Jesus. Assim acontece. No silêncio. Sabe, com sinceridade. Com o coração aberto para o Senhor. Sem precisar de holofote, sem precisar de que todo mundo saiba. Jesus é quem precisa saber quem somos. É para Ele que nós precisamos nos mostrar, é para Ele que nós precisamos nos prostrar. A mulher teve a atitude aqui de depois, mesmo tremendo de medo, achando que talvez fosse condenada ou sei lá o quê, ela se prostrou, ela adorou e confessou tudo o que havia feito. Nós erramos, nós pecamos. Enquanto estivermos aqui, isso vai acontecer em nossas vidas. Mas sabe o que? O que toca o coração de Deus é a nossa sinceridade. Senhor, eu fiz errado, eu errei. Mas eu estou aqui te pedindo perdão, me dá uma nova chance. Lembra? Ajuda-me a ser fiel até o fim. Todos os dias a gente tem que pedir. Porque o inimigo não está de brincadeira. De forma alguma. Bobo é aquele que pensa que o inimigo já está derrotado e que ele não vai fazer nada para me derrotar. Ele está, sim, diante de Jesus, mas ele ainda pode nos derrotar. Então, que nós possamos aprender com essa mulher, que não é mais a mulher do fluxo de sangue, que é uma irmã nossa, curada, liberta e salva para a glória do Senhor. Que nós possamos aprender com ela essa fé que transforma a vida. A vida dessa mulher foi completamente transformada. De uma vida sem esperança, humanamente, sem condições nenhuma, ela tinha que ficar num lugar isolada, esperando a morte chegar e mais nada. E mais nada. E Jesus faz com que aquela vida, que não valia mais nada para a humanidade, de repente, florescesse novamente. E é isso que Jesus faz conosco. E é isso que Ele quer fazer conosco. E através de nós. Fazer com que vidas floresçam, com que vidas vejam a sinceridade e o amor que nós temos para com Jesus, para com Ele. Né? E queiram, e sintam vontade de estar junto conosco, sintam vontade de estar na nossa presença. Quando a gente lê a palavra, que a gente vê essas histórias assim, eu não sei vocês, eu me imagino dentro da cena e falo, meu Deus, eu quero essa fé. Eu quero isso para mim. Eu quero ser assim. Nós podemos, tudo o que pedires, em oração, de conformidade com a sua palavra, Ele nos dá. Se nós precisamos de sabedoria, Ele nos dá. Se nós precisamos de uma fé verdadeira, sincera, Ele nos dá. Se nós precisamos de coragem e ousadia para fazer aquilo que Ele nos manda fazer, Ele nos dá. Basta você querer de verdade. E seguir os seus conselhos. É uma reflexão pequena, mas assim, eu gosto mais dessa passagem, de todas, né, mas eu gosto muito dessa, porque fala muito comigo em alguns pontos, mas eu espero que você leia em casa, não só essa, porque tem a história da filha de Jairo também, que foi um milagre grandioso que o Senhor fez, e muitas outras histórias que assim, engrandece a nossa vida, sabe? Que fortalece a nossa fé. Mesmo que seja uma hoje e outra amanhã, um pouco de cada vez, mas não a parte da palavra do Senhor, da sua presença, dos seus olhos, da sua boca, porque é isso que nos sustenta. É isso que nos sustenta. E que nós possamos ter mais comunhão uns com os outros. Independente do erro de quem quer que seja, independente da condição de qualquer ser humano,
Todos nós somos criatura do mesmo Deus, todos nós. E Jesus, ele deu a vida dele, não foi só por nós que estamos aqui, não. Foi por aqueles que estão lá fora também. Só que ele quer nos usar, e nos usar de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, para que aqueles que estão lá fora possam sentir o desejo e serem alcançados também pela graça do Senhor, porque é para todos. Então, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite e continuar nos conduzindo conforme a vontade dEle, que nossa fé venha a aumentar e transformar não somente as nossas vidas, mas de todos aqueles que vivem ao nosso redor. Amém? Pastor, irmã?